Olá, pessoal. Estamos ao vivo no Instagram, em homenagem ao Doc. Avisando a galera, avisando o grupo de apoio. Paulo na área. Chegando em peso. Ansiosíssimas para essa live. Olá! Olá! E aí, dona Flávia? Tudo bom? Tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Pessoal, tudo certo? Imagem, som? Dá um ok pra gente nesse chat. O pessoal tá chegando. As meninas do meu grupo de apoio, Paulo, eu te falei, né, que foi um pedido delas te convidar. E aí eu fui atrás de você para a gente trazer essa live, porque elas estavam ansiosíssimas. É até recente que elas te conhecem. Eu acho que foi depois que a Vanessa Santos entrou também no nosso grupo. Uhum. Né? O grupo já tem mais ou menos uns 6 meses. Mas elas começaram a ver seu conteúdo e falaram: a gente precisa da ajuda do Paulo. Essa perspectiva masculina, ela gera um interesse Sim, mesmo, né? É natural. sim, exato. Natural. E é interessante, né? Porque eu também estive do lado, né, do lado de lá, vamos dizer assim. E só que é diferente eu falar para elas o meu lado, porque eu acho que Uhum. elas ficam com uma pulguinha atrás da orelha, tá? A Ana tá falando isso, mas ela é mulher. Eu quero Mas saber o e quem homem. foi lá, né? Exato, Eu quero saber o que se passa na cabeça desse cara. exato. Então, né? Então vamos lá. Eu nem preparei pauta. Eu só peguei todas as perguntas que a Vamos galera lá. fez. Olha lá, as meninas já estão. Já pode começar a perguntar? Desesperado. Vamos tomar banho frio, gente. Não estão tomando banho frio, hein? Senão não estavam assim ansiosas. A ansiedade no processo é complicado. É complicado. Eu falo muito isso, né? A afetação é uma constante, né? Uhum. Então, lá no grupo a gente fala muito sobre isso. E é interessante que as mulheres elas sabem que elas estão afetadas e mesmo assim elas não conseguem muitas vezes combater isso, né? E às vezes o nosso tapa na cara delas, né? Eu falo que eu sou meio pé na porta, por mais que seja com muito amor, acaba dando uma acordada, né? Então E é tem muito. engraçado isso, né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas que num primeiro momento causam uma dor, porque te tira daquela zoninha de conforto. Sim. Porque tem uma coisa que acontece muito, eu não sei se você repara isso nos seus atendimentos, no pessoal dos Uhum. grupos, que é o fato de muitas mulheres que são traídas e são abandonadas, elas se apegam à posição de vítima e elas acabam gostando de ficar Sim. nesse lugar. Então elas valorizam muito esse lugar. E isso é um problema Se também, porque apegam. isso vai gerando e gera uma soberba. Porque pensa comigo, se eu olho para o outro e penso que ele fez é imperdoável, como que eu vou conviver com isso? E elas não param para pensar. Eu respondi uma pergunta agora na caixinha sobre isso. Elas não param para pensar que o pecado dele só é diferente do seu. Mas a gente é pecador igual. Exato. Diante de Deus, imagina se Deus fosse, eu não vou perdoar esse pecado aqui não. Isso aqui eu me recuso. Foi muito grave. Esse não. Isso é uma posição de soberba, que se Deus que é Deus e poderia nos condenar se ele quisesse, ele poderia, e nós merecemos a condenação mesmo, a gente, graças a Deus, ele é misericordioso. Sim. E nos permite ser perdoados. E se Deus, que é Deus e poderia nos condenar, nos perdoa, quem somos nós para não perdoar? Exato. Que posição soberba é essa de achar que eu não consigo perdoar? Você consegue. É porque você não está pronto e não quer. Mas precisa descer do pedestal. Exato. Se não descer do pedestal, se não descer do altar, não vai conseguir.
E a Dani falou aqui uma coisa também, e colocam a OM também no pedestal, né? Se coloca e se compara. Uhum. E assim, não dá, gente, não dá. É uma postura que mais te atrapalha e atrapalha muito. Eu vejo muito quanto isso atrapalha. Sim. Eu tenho algumas dificuldades, assim, sabe, em atendimento. De fazer a pessoa descer do pedestal. Né? De descer. Porque demora, porque elas estão apegadas a essa posição de vítima. Exato. Mas vamos voltar um pouco. Eu quero que você conte resumidamente a sua história, né? Como é que foi, quem que lutou na tua restauração, quanto tempo durou o processo, as coisas que sempre perguntam pra gente, O né? básico do básico. O básico, é. Meu processo demorou, vou te falar, total, quase 4 anos. Quase 4 anos. Por volta de 4 anos. Desde quando você saiu de casa até voltar. Eu saí de casa 2 vezes. Tá. Então eu vou explicar bem brevemente isso, porque eu acho importante, porque isso aí é um erro de muitas também. Mas eu, completamente imaturo, imerso na 4ª camada, conduzido pelos meus desejos mais baixos. Então, assim, eu queria só atender os meus anseios, os meus desejos, não conseguia suportar desconforto. Então, chegou num ponto que, para mim, eu olhava o casamento e pensava, cara, é melhor eu largar isso e buscar outra coisa, e recomeçar, do que reconstruir isso aqui. Sim. Porque eu não queria o desconforto de reconstruir. Eu queria o conforto de abandonar e dane-se. Eu vou viver minha vida. Eu vou como se fosse mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, com esse sentimento, houve a minha primeira saída de casa. Então, nessa primeira saída, ela durou menos. Ela foi menor. Assim, foram alguns meses, poucos meses. 3, 4, eu não me lembro exatamente, porque é uma coisa que com o tempo a gente até vai esquecendo, graças a Deus. Eu não sei você, graças a Deus. Mas a gente vai esquecendo. Acho que Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que ele vai tirando esse ranço. Vai. Né? Mas, enfim, aí eu tive essa saída, completamente dado aos meus desejos mais baixos, entregue aos meus desejos mais baixos. E extremamente autorreferente. E aí, a minha esposa conheceu o Doc. Ela na primeira saída. Só que o que acontece? Ela começou a validar e servir e mostrar uma mudança, só que essa mudança não estava com o olhar direcionado em Deus. Como assim? Vou explicar. Quando ela começou a mudar, ela mudou porque ela queria me alcançar. Sim. Então essa mudança dela não produzia algo dentro dela, não direcionava, o coração dela não estava voltado a Deus. Deus não era o centro do processo. Eu era o centro do processo. Então era um momento onde ela queria me alcançar, me levar de volta para casa. Então ela queria o método, ela queria só a receitinha do bolo. E aí, só que assim, para mim, ela começou a me passar e eu falei, poxa, é verdade. E aí o que acontece? A oscilação. Então nesse primeiro período, quando eu saí, eu oscilava. Então, quando estava dando errado a minha opção de fora de casa, as coisas que eu estava fazendo no mundão, quando as coisas começavam a degringolar, a ir pro buraco, aí eu ficava mais próximo dela. E aí, em uma dessas oscilações, eu comecei a perceber. Então, assim, ela ia lá no meu flat, que eu aluguei um flatzinho, então ela ia lá, ela era doce comigo, prestativa, tudo que o Doc fala. Servir, né? Validar. E eu, poxa, talvez a gente consiga desse jeito. E aí eu acreditei. E eu voltei para casa. Sim. Eu não vi, perguntaram aqui, mas você aceitava ver as coisas do Doc? Eu nem via, eu nem sabia. Nem sabia que ela foi sozinha. Tentando... Foi sozinha. Tá. Ela foi sozinha. Voltei para casa. E aí é que foi o problema. Porque quando você volta, você tá cheio de ranço ainda. Você tá cheio de vício. Você tá cheio de... Você não desligou do pecado. Você não desligou do que te amarrava lá fora por completo. E o que faz você desligar isso é a constância de quem luta. É quem luta tá lá estável e fala assim, eu tô aqui, eu não vou sair. Sair não é uma opção. Só que o que aconteceu? Ela não conseguiu ver minhas oscilações estando dentro de casa. E ela brigava, ela queria que eu me posicionasse.
Aí ela começou a exigir. E aqui é uma coisa muito importante. Ainda não estava pronta, né? Não estava. E na fase de reconciliação não pode haver cobrança. Não pode haver cobrança. Porque você ainda não tem um sim do outro lado. Você ainda não tem alguém que está disposto a se posicionar. Então, se você chega com a cobrança nesse momento, vai dar errado. E foi exatamente o que aconteceu. Nessas imposições, aí eu fiquei tão nervoso e tão reativo que eu me convenci de que não tem jeito mesmo. Ela não muda. Ela não muda. Então, o problema é ela. Nunca era eu. Nunca era eu. Eu tava todo errado, todo ferrado, mas o problema não era eu. Sim. Então eu falei, ela não vai mudar. Então você percebe que a constância é o fator talvez quase que mais importante nessa fase. Sim. E aí eu saí de novo. Eu fiquei alguns meses em casa, fizemos isso, percebi que não dava, fiquei muito nervoso. Quer dizer, não dava, eu botando toda a culpa nela, não dá mesmo. E aí eu saí. E nessa saída eu fiquei quase 1 ano fora de casa. E aí foi o deserto mesmo, assim, pra ela, sabe? Foi quando eu passei a repudiar mesmo. Eu não queria o menor contato possível. No começo, né? Na saída, assim. Sempre me comprometi a suprir financeiramente. Nunca deixei... o que eu me comprometi a pagar, eu sempre paguei. Então isso aí... Eu sempre, não que isso seja, nossa, que baita mérito que você tem. Obrigação. Mais obrigação. Mas só para vocês entenderem o meu posicionamento. E no começo foi muito duro porque eu estava rejeitando completamente elas. Então eu queria uma relação de amizade no máximo ali para cuidar das meninas e foi um deserto grande para elas. Sim. Você repudiava, você falava, não me sirva, não faça as coisas para mim. É porque assim, em determinado momento eu falava, mas eu não sou isso aí não, eu não sou bom não. E aí a gente se coloca como vilãozinho também, né? A soberba invertida. Uma soberba invertida. Eu já vi você falando disso, mas é bem isso mesmo. E aí ela insistiu. Só que aí o que aconteceu? Ela foi se aprofundando no método. Quando ela se aprofundou, ela começou a entender que Deus deveria estar no centro de tudo. Quando ela entendeu que Deus deveria estar no centro, gente, só uma coisa, não é assim não, tá? Entendi, resolver, não. É um entendimento que você precisa de oração, de vida interior, então, de vida espiritual. Então, não é do dia para a noite, mas ela colocou Deus no centro do processo. Quando ela fez isso, a postura dela mudou, sabia? A postura dela mudou porque ela já não se afetava mais. E eu fiz coisas horrorosas. Tipo o quê? Conta umas coisas horrorosas pra Vamos lá. Pra gente saber se é normal. Eu deixei cortar a energia de lá, por descuido. Eu fiz confusão, sabe? Paguei uma coisa errada e tinha coisa para trás, e enfim. Porque tava olhando pro teu umbigo, né? E ela levou as meninas lá pro flat para ficar comigo, e eu dei um piti, parecia uma adolescente, embirrado. Sabe, aquele negócio que hoje causa até um constrangimento, assim, sabe? Uma vergonha só de pensar, né? Só de pensar. E aí ela ficou chateada, visivelmente chateada, mas ela não ficou afetada. Ela olhou para mim com um olhar de decepção. E é muito diferente. Sim. É muito diferente. Porque quando você se afeta, você reage, você briga, você quer tal. Ela mostrou só estar profundamente decepcionada com aquela atitude. E aí, eu não percebia, tá, essas nuances. Eu tô contando porque depois, olhando em perspectiva, fica mais fácil. Sim. E aí, com o passar do tempo, como que começou a mudar para mim? Quando eu percebi que eu era grosseiro, eu dava perdido, eu sumia e eu não respondia, eu fazia qualquer coisa de errado que eu fazia. E eu sabia que estava errado, e ela sabia também. E ela não se afetava e ela permanecia constante. E ainda que eu fizesse muita coisa ruim, muita coisa errada, e ela soubesse disso, ela continuava
servindo e validando. Por um tempo, eu pensava, é igual da outra vez, tá tentando me convencer. Sim. Mas a insistência em situações assim bem intensas, bem extremas, foi me fazendo perceber isso. Mas eu vou contar quando foi que a semente foi plantada no meu coração. E foi genial o que ela fez, tá? Era meu aniversário, eu fora de casa, e ela não sabia que presente me dar. Conversou com um amigo nosso, um amigo da família, que era muito ligado à espiritualidade, à igreja, ele tinha cargo na igreja e tal, etc. E ele recomendou para ela queria dar uma Bíblia, mas não sabia qual, ela comprou uma Bíblia. E ela, sabe, na Bíblia tem algumas páginas que são em branco, assim, tem só escrito Bíblia, tem em branco, aí tem uma outra folha seguinte que é só uma página em branco, e aí depois começa. Sim. Ela escreveu, na verdade, no final dela, né? Depois dos mapinhas ali, tem essas folhas brancas, 2 folhas brancas. Ela escreveu a carta do perdão ali. Eu achei, assim, olhando em perspectiva, eu achei genial. Eu recebi o presente e pensei, tá bom, tá querendo me catequizar aqui. Sim. Mas quando eu abri e eu encontrei a carta, que ela falou pra mim, dá uma olhada no final, que eu escrevi uma dedicatória. Avisou, né? Porque senão você ia passar anos ali sem ver, talvez. Eu escrevi uma dedicatória pra você. Aí eu fui ler. E eu li morrendo de chorar. Porque era o mais sincero pedido de perdão. E eu conhecia minha esposa. Sabia que aquilo ali não era... E quando ela falou dessa carta, ela falou assim, eu escrevi e eu sei que talvez isso não mude nada em você, que não represente nada pra você, mas eu precisava colocar isso. Sim. E aí ela me mandou. Entregou, eu peguei e li em prantos. Obviamente que a primeira reação é ruim, e foi ruim. Sim. Mas ali foi uma semente plantada. E depois disso eu passei, a partir daquele momento, é como se alguma coisa aqui, não é que eu mudei uma intenção e tal, não foi isso. Mas eu passei a ter um olhar mais atento para saber se o que ela tinha escrito era de fato verdade. Eu falo muito isso que a carta do perdão é uma semente plantada, é sobre isso. Exatamente. Ela, na maioria das vezes, vai ser mal recebida. E não tem problema. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas ela vai ecoando, Mas né? ela vai ecoando. E é um momento que você... É como se você cravasse. A partir dessa carta, eu estou lutando da maneira correta. A partir dessa carta, eu estou lutando da maneira correta. Carolina perguntou se a gente frequentava a igreja antes do divórcio. Sim. Vocês tinham uma vida religiosa? Tínhamos. Porque o que muitas me perguntam, acho que a pergunta da Carolina é um pouco... A Caroline, acho que o marido também já teve. Mas muitas esposas perguntam assim, como é que eu vou trazer ele de volta se ele está totalmente afastado de Deus? Né? Como é que... E aí, quando você fala que vocês tinham uma vida antes, né? Uma vida religiosa antes, Deus estava de alguma forma na vida de vocês... Você acha que faria diferença se você não tivesse esse contato com Deus anterior? Acho que não. Acho que não, porque eu estava muito guiado pelos meus afetos. Sim. Eu queria só sentir, eu queria ser validado, eu queria, sabe? Eu queria ser reconhecido. Sim. Então eu acho que não teria feito diferença. Você acha que a carta de perdão tem um jeito certo e um errado de fazer? Assim? Acho. Se fosse dar uma dica do que não fazer. Sabe, eu acho sim. É porque a carta do perdão, ela não pode ser escrita por ser escrita, sabe? Ela precisa que o coração esteja direcionado para aquilo. Ela precisa ser fruto de um exame de consciência verdadeiro. Profundo. Porque se você pedir perdão por todos os seus erros e as suas falhas, e aquilo não for sincero, você não vai se esforçar para de fato mudar e transformar aquilo que você pediu perdão. Poxa, um pedido de perdão é sobretudo um compromisso de esforço contínuo em não cair naquilo novamente. Então o problema da carta do perdão ser errada é quando você não está fazendo com o coração direcionado. Esse para mim é o maior erro. Sim. É escrever porque está no método,
Exato. Faz parte do conjunto de coisas que vocês, terapeutas, indicam. Então, assim, não, calma lá. Sim. A carta do perdão precisa de um coração contrito, sincero e honesto. Então, não adianta você fazer por fazer porque a gente está falando para você fazer. Não vai adiantar. Se o seu coração não estiver naquilo, se você não reconhecer de fato os seus erros e não estiver fazendo aquilo por um amor muito profundo pelo seu cônjuge. É por isso que às vezes eu acho que é melhor você fazer com todo o seu coração e colocar coisas que não estão na regra do que você pensar, tem que ser assim, né? Tem que falar, desculpe por isso, desculpe por aquilo, não pode fazer tal coisa. Não, é para você colocar o teu coração na mesa, se debruçar naquilo e que aquilo, né? Como você falou, você viu a tua esposa ali, né? A pessoa tem que, né? O cônjuge tem que ver você ali, tem que entender que, né, que apesar da pessoa estar pedindo perdão, é aquela pessoa que ele conheceu, aquela que estava dentro dela ali, meio adormecida às vezes, né? E é isso e foi isso que aconteceu, porque quando eu li a carta, eu sabia que era... Eu conheço a minha esposa, eu sabia que aquilo ali autêntico, tinha um sentimento. Eu não sabia se era verdadeiro, mas eu sabia que tinha muito sentimento. Sim. Agora, gente, deixa eu só... Eu li uma pergunta interessante aqui. Você tinha certeza que não amava mais sua esposa? Sim, me falava isso. Falei isso pra ela. Eu também, nossa. Mas aí eu digo uma coisa pra vocês. Como alguém que não sabe amar vai poder definir se tá amando ou não? Exato. Porque a gente não sabe se quer o que é amor. E é por isso que a gente coloca, por exemplo, logo embaixo, meu marido está aparentemente apaixonado pela OM, já morando com ela há 7 meses. Deixa eu te falar um negócio. Seu marido não está apaixonado pela outra mulher. Ele está apaixonado por ele mesmo. E ele está dependente da validação e de como ela faz ele sentir. Sim. Só isso. Só isso. Ele não está apaixonado, ele está apaixonado. Você pode ver que a partir do momento que ela parar de validar ele e a vida começar a prosseguir e tiver dificuldade, a coisa acaba. A coisa acaba. Não se sustenta. E outra coisa, a OM, ela não tem que ser referência para nada. Ela não tem que ser. Vocês se preocupam demais com o OM. Vocês se comparam demais com o OM. Sabe? Tanto faz quem é OM. Tanto faz. Ele não é apaixonado por outra mulher. Ele é apaixonado por si mesmo. Esqueçam o OM. Esqueçam o OM. Apesar de que todo homem que sai de casa e que trai, ele sai porque ele viu em outra mulher essa possibilidade de saída. Todos que saem por conta disso. Se não consumou, já tá tudo esquematizado. E aí eu vou te contar, essa outra mulher, ela nunca vai ter segurança. Sabe por quê? Porque ela sempre vai ficar com aquele negocinho no ouvido dela, tipo assim, quem me garante que ele não vai fazer comigo o que ele fez com a esposa? Se ele teve capacidade de fazer com a esposa, ele acabou de me conhecer. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Você acha? E aí o que ela faz? Ela inferniza a vida do cara. E aí quando ela inferniza, e ele oscila, ele fica mais próximo da esposa. Então é o princípio da oscilação. Agora, parem de dar bola pra OM. Parem de até... Eu tô pensando, né, nisso, que as mulheres estão perguntando aqui, você teve? Não faz diferença, gente. É isso que o Paulo tá falando. Parem de pensar. Não é porque o papel né, vocês colocam o papel da OM como uma coisa essencial para o teu marido não voltar. E não é isso. Não é. Não é a OM que está prendendo ele fora de casa. É a falta da tua mudança e a falta dele ter sido ainda tocado de alguma forma pela tua constância e em certa grande medida por Deus. Mas não é a OM que está fazendo ele ficar fora de casa. Isso eu posso falar também como quem ficou fora de casa. Não, né, não teve um OH que fez nossa, vou ficar longe do meu marido por causa desse homem. Não, era eu achando que eu precisava ser feliz a qualquer custo. É isso. É a gente achar que a gente tem direito de ser feliz. E aqui eu vou falar um negócio. E que a felicidade está fora, né? E aqui eu vou falar um negócio que às vezes é dolorido, tá? Só que eu vou explicar por que eu falo isso. E aí vocês vão entender. Não descabelem, por favor. Deus não tem compromisso com a sua felicidade.
Deus tem compromisso com a palavra dele, com o que é certo e com o que ele determinou. Por que eu tô te falando isso? Porque, veja, quando eu saí de casa, eu arrumei uma igrejinha para eu ir. E eu me convenci que eu estava certo e que Deus tinha compromisso com a minha felicidade. Mas era a felicidade que eu queria. E por que Deus não tem compromisso com a nossa felicidade? Porque esse é o padrão de felicidade que eu achava que estava certo. Uhum. Só que ele é diferente do que a vida espiritual exige, do que aquilo que Deus determinou, do que aquilo que é certo diante da palavra dele. Então Deus não tem compromisso com o nosso padrão de felicidade. Sim. Deus tem compromisso com aquilo que ele quer para nós, com aquilo que é certo. Com a verdade, né? Verdade. Então, assim, é difícil. Mas a gente precisa entender que, e eu ouço muito isso, mas será que Deus não quer me ver feliz? Eu tô sofrendo tanto que o meu marido tá fora. Será Nossa, que Deus essa não quer me ver pergunta feliz? é toda semana. É. Será que Deus não quer me ver feliz? Deus não tem compromisso com essa felicidade. Deus tem compromisso com o cumprimento do dever. E no cumprimento do dever, há uma felicidade, um contentamento inexplicável. E é esse o compromisso de Deus. Deus não tem compromisso com a sua felicidade, porque quem caçou esse problema foi você. Uhum. Foi você. Sim. Então, assim, a gente tem que se responsabilizar. É responsabilidade de ambos. Uhum. É duro, exato. mas é verdade. É duro. E aí, para concluir, eu passei a fazer aquela oscilação. Então, tava bem no mundo, ficava distante da esposa, né? Tava ruim no mundo, ficava perto. Uhum. Então, eu ia quicando, ia mudando, me modulando para o lado que estava melhor para mim. Sim. Só que a diferença agora era, em todas as oscilações, a minha esposa não oscilou. Porque ela aprendeu a lutar certo. Oscilando, não ela, era né? Eu oscilando. Aí, ela firmou os pés e entendeu. Eu vou sentar e vou esperar. E ele vai surfar daqui para lá. E eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Porque eu sei que lá no final, eu tô cumprindo o dever. E aí ela achou uma paz indescritível. Sim. E cada vez que eu oscilava e ela continuava constante, o tempo que eu ficava próximo dela prolongava. Então eu ia oscilando, mas eu ia ficando mais lá. E aí quando eu voltava, já durava menos no mundo. Eu já voltava mais rapidinho para ela. Porque ela estava me provendo uma segurança emocional através da validação e através do servir que me davam essa segurança emocional de que, porra, talvez a mudança dela seja genuína sim. E nisso, num final de semana muito gostoso, eu cheguei para ver as meninas, fui visitar as meninas lá no apartamento delas, que era o nosso, né? Mas que eu tava fora. E aí, claro, que ambiente agradável que ela criou. Eu cheguei e o cheiro da comida tava maravilhoso. E aí tinha sorvete. Uhum. E aí um sorriso. E eu tipo assim, pô, por que eu tô perdendo isso, né? Não, e assim, tudo isso acontecendo, tudo desmoronando, e ela tá sorrindo. E ela não me cobrava nada. Ela falava, olha, a hora que você quiser ir, mas se você quiser ficar também, a casa é sua. Então, assim, ela me deixava extremamente à vontade. Uhum. E aí... O homem não gosta de cobrança, né? A gente é muito chata mesmo. Não é? E aí, a pergunta, nessa constância dela, ela fazia o quê? Ficava na... Não é isso não. A constância dela era se posicionar, eu estou aqui para o que você precisar. Não, ela falava, eu não quero te incomodar, mas eu posso... Ela perguntava, eu posso perguntar para você se você tá bem? Olha o respeito. Olha o respeito. Ela perguntava, eu posso te mandar mensagem perguntando se você tá bem? Eu, claro, não tem problema nenhum. A constância dela era muito mostrar que ela estava presente, independente do que acontecesse. Sim. Então, às vezes, aconteciam coisas terríveis comigo, e ela ficava sabendo, e ela se preocupava, e ela falava, eu tô aqui, você precisa de alguma coisa? Então, isso era uma constância. Ela estava sempre disposta, sempre que tinha oportunidade, ela validava. Então, assim, ela não deixou de falar, até porque eu não proibi ela de falar. Sim. Mas ela me respeitou profundamente. Mas ela te chamava de amor? Ela mandava mensagens carinhosas? Não, né? Não. Ela respeitava. Porque ela respeitava.
a gente quer ser Carlão até no servir, né? A gente quer enfiar na goela o nosso servir. Então, não, eu vou chamar de amor, eu vou falar que eu amo, eu vou falar que eu não vou desistir. Não é isso. É exatamente isso, é uma sutileza. É uma sutileza que mostra que você está em paz. Né? Que não tem você não está desesperada para ele voltar. Você sabe que o certo é ele voltar. Né? É diferente, tem uma sutileza ali no. As mulheres estão perguntando do como validar. Isso revela muito do coração de quem está lutando. Sim. E eu vou falar, eu falo isso com alguma frequência, mas eu quero reforçar para vocês. Um homem se sente amado à medida que ele se sente respeitado. Então, às vezes, você vai ter que respeitar uma atitude que você não gostaria. Ele vai impor uma distância que você não gostaria de respeitar. Mas se você respeitar um homem que se sente respeitado, ele se sente amado. Ele se sente querido. Não, eu nunca... a pergunta é se ela te respeitava porque você não queria que ela te chamasse. Não, eu nunca impus nada. Eu não impus. Ela percebeu o momento e ela se adequou ao momento. Sim. Ela voltou a me chamar de amor, de apelido carinhoso que a gente tinha, quando eu fiz primeiro. Então, ela esperou o sinal verde, ela não forçou. Então, assim, ela sempre respeitou muito. E aí, nesse final de semana, eu foi maravilhoso, muito agradável. E aí, eu dormi por lá. Quando foi uma semana, talvez, eu comecei a buscar minhas coisas no Flat. Sem falar nada. Não, foi acontecendo. Eu fui gostando tanto do ambiente, eu fui me sentindo tão confortável que fazia sentido estar ali. Não fazia sentido estar fora mais. Exato. Porque todo o conforto que eu buscava, estava ali. Eu tinha a validação, que era o que o meu ego queria. Eu tinha o servir, que eu nunca tinha tido antes. Eu tinha minhas filhas, que estavam ali comigo de novo, e elas estavam muito felizes. A minha esposa estava sorridente e agradável. E eu pensei, talvez eu não precise de buscar nada lá fora, não. Talvez eu não precise buscar nada lá fora. Sim. E aí, eu busquei as coisas, fui buscando as coisas, e ela foi se alegrando, a gente foi sorrindo, e aí, acho que pouco tempo depois que eu voltei, não vou saber dizer quantos dias ou quantas semanas, nessa altura eu já conheci o Doc, ela já tinha me apresentado, porque ela percebeu a abertura para isso. Ela pediu que eu assistisse a primeira live de lançamento da UFC. Então, assim, foi primeira turma. Sim. E aí, na outra, a gente entrou. Porque... E aí eu já entendia um pouquinho, assim. Tinha uma ideia do que eu tinha que fazer. Foi aí que a gente sentou e eu falei que eu estava disposto a restaurar. Não foi ela que te pediu, fica, ou perguntou, agora você vai ficar? Não. Foi você que... Ela tratou tudo com muita naturalidade. E isso, para mim, fez toda a diferença, porque a naturalidade dela me pareceu respeito. Soava para mim como um respeito, tipo assim, eu estou no seu tempo. Sim. Por quê? Porque eu confio em Deus. Porque ela tinha o centro dela muito bem estabelecido. Então ela sabia que vai no seu tempo. Eu sei que no momento certo Deus vai agir. E aí a gente começou a lutar. E aí começou a restauração de fato. Porque até então a gente estava reconciliando. Nessa fase, e aí já vou alegrar a vida de muitas, porque vocês querem cobrar dos maridos no momento da reconciliação, é na restauração você pode cobrar um pouco que a gente fala do que fez. Que a gente começa a reconhecer os nossos erros. É na restauração que as coisas são acertadas. Então, acalma esse senso de justiça próprio que há em vocês, que assim, vai chegar o momento das conversas difíceis. Você passou por isso, né? Você sabe como é que foi. Tem uma hora que você tem que sentar e falar. E é gradual. É gradual. Sim. Então, você conversa um pouquinho, tem aquele primeiro estresse, aí você para, porque a gente vai até o ponto que a gente conquistou e tá bem, para não correr nenhum risco. Não bater de frente.
E aí depois a gente volta e continua. Então as conversas difíceis estão bem nesse momento. Né? E as meninas perguntaram aqui sobre a validação. Como que ela te validava? Ela me validava sempre como pai, porque era algo... É algo que normalmente é primário quando você tem filhos. Revalidar a paternidade. Sempre que eu depositava o que eu tinha combinado, ela sempre falava que ela falava assim, eu me sinto muito... Eu sei que você nunca vai deixar faltar nada pra gente. Obrigado por isso. Eu sei que você nunca vai deixar faltar nada pra gente. Te admiro muito por isso. Ela falava isso... Olha só, o tanto que é validar potência. Eu não era nada disso. Mas ela estava validando o que eu poderia vir a ser. Sim. Ela validava assim, isso mostra, o seu compromisso com a gente mostra o quanto você é homem. Obrigado. Que homem que eu era? Homem bosta nenhuma. E ela validava a potência. Sim. O que eu viria a me tornar a ser. Então, essa era a validação. E quando a gente tinha relação, porque às vezes acontecia nessas oscilações, ela sempre falava sobre o quanto ela me desejava e tal, porque são os 3 pontos que a gente precisa validar. E aí a gente volta lá na antropologia. A função básica do homem, primária, né? Que é prover, proteger e procriar. Você validou esses 3 pontos, você está indo no caminho certo. Tinha algum que te tocava mais? Ou você não percebia que ela eu amava a validação. Eu gostava. Sim. Alimentava meu ego, né? E aí eu não precisava ficar ouvindo mais a validação de outras pessoas. Porque ela estava se tornando o centro da minha validação. Sim. Então, não tinha uma específica... Eu gostava muito de ser validado como pai. Porque a paternidade sempre foi algo muito importante para mim. Sim. Então, a paternidade talvez me fizesse sentir melhor. Mas eu gostava de receber a validação. O homem gosta de ser validado. Já é diferente para a mulher, né? A mulher gosta de ser reconhecida pelo que ela faz de fato. Eu falo, o homem é meio tonto. Essa semana eu estava conversando com o Douglas, né? Que a gente divide alguns casais. Aí eu falei, fala a verdade, o homem é tonto. Ele falou, você tem razão, o homem é tonto. Fico triste de admitir isso, mas homem é tonto. Mulher é muito mais difícil, o homem é muito mais fácil. Homem é muito mais fácil. Marcília perguntou o que você respondia nessas validações. No começo, eu falava, tá bom. Ou então não respondia. Porque no começo soa falso mesmo. Porque assim, se ele saiu de casa é porque você não validava. Provavelmente. Né? 99% dos casos. Sim. Você não validava. Faltava alguma coisa ali. Por mais que ele tenha sido um mau caráter, por mais que ele tenha traído, abandonado, etc., tem essa parte. Sim. E aí, com o tempo, eu fui começando a agradecer, obrigado. E mais pro final eu falava, que bom que você vê dessa forma. Então foi evoluindo. Mas no começo, às vezes, nem respondia. Porque você achava que era falso mesmo. Vamos lá. Desculpa o palavreado, mas eu pensava, foda-se. Tanto faz. Só que faz diferença, tá? Você precisa construir isso, você precisa pavimentar. Pra você asfaltar um lugar de terra, você tem que fazer um monte de processo. Você tem que aplainar o solo, você tem que cuidar ali, jogar uma brita para depois asfaltar. Agora, vocês fazem muita validação pensando na resposta do marido. Vocês fazem esperando a resposta. E o erro é de vocês, porque a expectativa quem criou foi você. Porque ela não estava em Deus. Que é tipo assim, eu vou fazer porque eu amo. Eu vou fazer porque eu amo. Sim. É um hábito para você criar, para você ser melhor, né? Não é para você fazer porque é o método. Não, você vai fazer isso para você, lógico, para o outro ficar feliz, mas porque você está pensando no que é certo fazer, né? É certo você validar seu marido. É o que você deveria ter feito lá atrás, né? Então, toda vez que elas me perguntam, né? Eu devo falar tal coisa? Eu falo, depende. Você está pronta se ele ignorar? Isso. Pronto. Toda vez que me perguntam, eu mando mensagem, eu não mando, eu falo assim, você está preparada para o silêncio ou uma resposta negativa? E isso não te abalar e não te impedir, não te inibir de fazer de novo? Não te fazer desistir, nem desanimar, né, nesse processo.
Porque se muito você não estiver pronta, toma, né? Se você não estiver pronta e sentir que vai se afetar, eu sempre falo para as meninas, para as minhas pacientes e para todo mundo que está nessa luta, volta 2 casinhas e vai trabalhar mais em você. Sim. E aí, se você não está conseguindo validar, é porque o teu ego ainda está no talo, né? Precisa baixar. E aí você está fazendo porque você quer reconquistar o marido e não tirá-lo do mundo, e não resgatá-lo. Você está querendo só reconquistar para satisfazer o seu ego, porque é confortável para você. Então, muitas dessas que estão lutando, elas não estão lutando por amor ao outro. Elas estão lutando porque é confortável para elas. Sim. Porque eu quero meu marido em casa, porque eu me sinto segura quando ele tá. Eu sei que essas coisas são verdade, mas vocês estão fazendo para satisfazer vocês. Vocês não estão fazendo por amor ao outro. Exato. E enquanto não for por amor genuíno ao outro, o coração de vocês não está pronto para esse processo. Eu falo, não fica pedindo oportunidade para Deus te ensinar as coisas. Porque é lapada. Porque vai vir. Deus vai te falar, a pedagogia de Deus, às vezes, é na base do sofrimento. Exato. Poxa, vamos falar da Bíblia. Vai lá ler. Todas as oportunidades foram lapadas. Muito crescimento depois. Sim. Mas o processo é dolorido. É sempre dolorido, né? A gente fala, Deus falou, pega a tua cruz, não pega teu pudim de leite, né? Podia ser, porque um pudim é maravilhoso. Mas tem uma pergunta boa aqui sobre... Você tinha um momento de lucidez, de pensar que estava fazendo nada? Tinha. Eu contei para minha esposa, a gente conversou muito, né? A gente conversa muito sobre... Nossa, você lembra? A gente dá risada sobre o que aconteceu, tá? A gente dá risada. Hoje a gente dá risada. Eu chamo de lapsos, pequenas epifanias, pequenos lapsos de consciência, onde eu pensava... Putz, eu caguei com a minha vida. Eu fiz uma merda que não... Só que qual que é o problema? Eu sempre pensava, bicho, não dá pra voltar atrás do que eu fiz. O que eu fiz foi tão errado que não dá pra voltar atrás. Exato. E eu tinha esse pensamento, às vezes, nesses lapsos de consciência, eu tinha esse pensamento, às vezes. Né? Entendeu? Então, assim, aí minha esposa sendo constante, as coisas foram evoluindo. Mas nos lapsos eu sempre pensava, pô, não dá mais. Não dá. E uma coisa que elas sempre gostam de falar também é de como o marido muda. Você mudou? Você teve aquela coisa da personalidade acessória? Você tentou mudar a tua aparência, tudo? Que isso! Eu passei a ouvir músicas que eu nunca tinha ouvido. Eu passei a gostar de coisas que eu nunca tinha gostado. Eu passei a ir para boteco, sentar em mesa de bar e tomar cerveja. Pô, que isso? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu criei uma persona que, assim, depois eu matei ela, né? Graças a Deus. Assim, mas eu criei uma persona irreconhecível. Sim. Amigos não reconheceriam, minha esposa não me reconhecia mais, era como se eu fosse outro homem. A personalidade acessória é uma das coisas mais reais e palpáveis nesse processo. Sim. Criei outra personalidade, gostava de coisas completamente diferentes. E teve algum momento que você entendeu isso? Você acha que hoje você trouxe alguma coisa só depois que eu já tinha voltado para casa, né? Só depois que eu já tinha entendimento do que era. E aí eu fui me aprofundar a respeito disso e falei, putz, então eu matei na raça, porque eu nem sabia que eu estava matando. Aí mas teve alguma coisa que ficou para sempre dessa época? Ou não. Você voltou? Muito ilusório, né? Muito temporário. Hoje, as músicas que eu ouvia naqueles momentos, eu rejeito ela a ponto de, nossa, embrulha meu estômago. Sabe? É horrível. Sim. De pensar em ficar sentado numa cadeira de boteco hoje me dá asco. Então, os velhos hábitos foram mortos a paulada. Mas foi na raça, eu nem sabia que eu tava matando. As meninas estão contando as barbaridades que os maridos... Vou te falar. Usando piercing. Olha só, ficava características de personalidade acessória que vocês provavelmente estão vivendo. O marido começa a postar coisinha sentimental, indireta, meio... Porque dá uma emasculada, a gente fica meio feminino quando a gente sai de casa. Aí a gente posta indiretinha nos stories para ver quem reage. Vive postando selfie, vive postando as coisas para passar que tá bem. Ou então para passar que
tá sofrendo. Então, tudo que sente vai lá e posta. Sim. Gente, o homem não fica postando selfie, não. A gente é homem, porra. Quem tem que ficar mostrando minha cara? Eu tô aqui pra ensinar, eu tô aqui pra... Eu posto a minha família, que é linda. Sim. Agora, o homem não fica postando selfie, não. Isso aí é uma das características mais bestas de personalidade acessória. Então, botar brinquinho, fazer tatuagem. Eu fiz tatuagem também. Eu me arrependo profundamente. Também. Até tô planejando rabiscar alguma coisa, então... Ah, gente, isso é tudo igual. Típico, tá? É tudo igual. Uma coisa que eu sempre falo para elas é: teu marido, desculpa falar, mas teu marido não é tão especial assim. É tudo a mesma coisa, né? E tem outro ponto. O mesmo processo. Você deve ouvir isso todo dia em consultório, na amnese. Ai, mas o meu caso ele é diferente de todos. Sim. Ah, gente, menos, tudo igual. Tá? Não é... Tudo igual. As motivações são sempre... Todas vocês falaram isso um dia, eu tenho certeza. Mas o meu processo é diferente, mas o meu caso é diferente. Não. É tudo ego. Exatamente. Ego e egoísmo. A doença é essa, né? Não dá para se iludir com isso. Agora, eu preciso contar para vocês um negócio. Depois que volta para casa, você sabe disso. É aí que o processo fica complicado. Sim. É aí que você precisa ter uma estabilidade muito maior do que você estava tendo. Porque agora você vai ver as oscilações ali de camarote. Agora, na hora que seu marido oscilar, você vai estar ali assistindo. Não tem mais para onde virar, né? Eu falo para as meninas, não fiquem pedindo. Eu fiz isso, né? Meu marido voltou e eu perdi ele de novo. Então eu falo para elas, não queiram ele de volta a qualquer custo, porque vocês não estão prontas para receber ele de volta. Sabe o que eu já falei? Aproveita o processo. Eu falei que é muito provável que para a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, para a maioria de vocês, se o marido volta hoje, ele sai. Exatamente. Ele volta hoje, ele sai. Não se iluda. Sim. Vocês estão lutando com a força do braço, vocês estão lutando só em benefício próprio. Tá? Então, assim, é preciso entender que antes de você começar, o seu coração precisa estar no lugar certo. A sua motivação precisa estar no lugar certo. E tem método para fazer isso, né? Sim. Tem método para fazer isso. O que mais, gente? Vamos... Passa muito rápido. O que mais que vocês têm aí, né, de dúvidas? Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Alguém perguntou aqui uma coisa interessante. Se você tinha saudade da sua esposa. Em alguns momentos, eu tinha uns lapsos que eu pensava... eu tinha saudade do companheirismo dela. Em alguns momentos, eu me colocava em situações onde eu chegava no meu flat, eu entrava, e eu estava sozinho e desolado, e a solidão me assustava. Sim. Nessas horas eu pensava, puxa, ela era bem companheira, né? Ela ria comigo, a gente se divertia, a gente conversava. E aí me batia aquele arrependimento, aí vinha um lapso de lucidez, então era um processo. Sentia falta, sim. Em alguns momentos assim. Mas o orgulho não me deixava falar nada com ela, né? Sim. Porque junto com o ego tem o orgulho. Né, como é que faz? Tem algumas mulheres que estão nesse processo já né, o marido já está mais próximo, tal. Tem alguma coisa que elas possam fazer para, né, além da constância, tem uma dica bônus? Tem. Eu sempre falo sobre criar o melhor ambiente que você puder. Não é só você. É o ambiente. Sim. É claro, você se apresentar eu vi a sua sequência sobre maquiagem. Eu acho fabuloso. Sim. Aquela maquiagem de ficar em casa, aquela que é bem sutilzinha, é fantástico. Tudo isso é importante. Vocês podem achar que a gente não repara, mas a gente repara tudo isso. A gente repara tudo isso. Isso é importante pra gente. Sim. Então, chegava no ambiente e, além do sorriso, dela estar bem vestida, dela estar arrumada, sempre tinha alguma coisa para comer, que o homem ama ser conquistado pela barriga. Então, sempre tinha alguma coisa gostosa para comer, sempre tinha um docinho. Ela sempre falava, não, senta aqui e tal. Ela sempre ia criando um ambiente agradável. Sim. Então, a estrutura do ambiente nessa hora, na hora que ele está mais propenso a estar presente, faz toda a diferença. Aí você recebe
num ambiente caótico e você tenta fazer alguma coisa, vai resolver. Não vai. Então, assim, o ambiente faz toda a diferença. Uhum. A Adélia perguntou se você tinha vontade de ir quando ela te chamava para ir na casa de vocês. Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Mas algumas vezes por orgulho você acabava não cedendo. Sim, mas no começo eu falava, não precisa não. Uhum. Não, obrigado, não quero não. Então ela foi insistindo, mas respeitando. Ela foi só deixando claro que ela tava, eu vou fazer tal comida, se você quiser, vem aqui, eu fiz que dá pra você. Uhum. Então eu rejeitei algumas vezes, mas de repente, sabe o que aconteceu? Eu me enfiei numa crise financeira, porque eu torrei todas as minhas economias. Eu ferrei com a nossa vida financeira na época. Então, tinha noite que eu não tinha o que comer. Aí você aproveitava já que ela estava oferecendo mesmo? E aí eu tinha necessidade, eu tinha que acabar com o meu orgulho e ir lá. Sim. Então, no começo, foi muito por necessidade. Se eu tinha perturbação noturna, eu me dopava, né? O único jeito de eu conseguir passar por esse processo era me dopando. Uhum. Eu tomava uma classe específica de medicamentos que dá um ansiolítico forte. Da classe dos irmãozinhos do Rivotril da vida, eu tomava doses cavalares, assim, para ir trabalhar, para conseguir dormir. Porque senão não dormia. Sim. Não é que eu tinha perturbação noturna, eu não tinha sono. E você entendia que isso que você estava passando, essa dificuldade de viver e de dormir, era por você estar fora de casa? Porque eu não. Sim, eu cheguei num ponto onde eu entendi. Porque eu cheguei num ponto, né? Eu fiquei completamente louca, mas eu continuava achando que não era não era porque eu estava sentindo falta do meu marido, imagina. No começo, eu tava, não era isso. Sim. Mas chegou num ponto que eu entendi que as decisões que eu tinha tomado eram tão ruins que eu precisava me dopar para conseguir viver nesse estado, para esquecer. Sim. Mas assim, não foi de cara, não. Eu achava que estava tudo bem, que estava tudo certo. E que eu tomar um remedinho para dormir era super normal, tranquilo. E tomar um remedinho para trabalhar era tranquilo. Mas eu não estava vendo o quanto aquilo estava me prejudicando. Meu olhar era baixo, eu falava enrolado, eu não conseguia, sabe? Era horrível, era horrível. E eu me prejudiquei profundamente, porque eu tive muitos vícios. Eu tive muitos vícios de substâncias muito pesadas nessa época. Então, eu me ferrei em muitas coisas que eu faço tratamento até hoje para recuperar. Eu tomo medicação até hoje para recuperar a qualidade de vida. Consequência do meu pecado. E eu tenho que lidar com isso. Exato. Foi uma escolha que eu tomei, agora eu vivo a consequência disso. E sabe tem que ter consequência. Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Exato. Eu tenho que conviver com isso. Eu fiz. Sim. O que eu vou fazer? Agora, eu, como homem, eu olho para a minha realidade e falo, eu vou ser o melhor que eu puder ser. Eu vou prover minha família, eu vou proteger a minha família. Sim. Então, assim, hoje, quem me viu naquela época, me vê hoje, parece que nasceu outra pessoa, é um irmão gêmeo que é, sabe? Sim. Que surgiu. Porque é inexplicável. E talvez vocês não tenham esse vislumbre no marido de vocês. Não acredita mais nisso, né? Não. Eu falei muito isso para elas quando a gente foi lá no congresso do Dr. Jorge. Para mim, o que mais pesou, assim, né? O que eu trouxe mais para as pacientes lá para o grupo foi ver esses homens milagre, né? O Eric, o Wilson, os que palestraram e ali, né? Os nossos colegas ali da mentoria. Os homens, a gente pensa assim, pode ser que ele volte, mas ele não vai ser grande coisa, vai ser meio meia boca. Não é isso. É um homem completamente transformado, né? Um homem que realmente, né, foi restaurado. Entendeu, né? Ele entendeu o que fez, entendeu o erro. Agora, tem um negócio que eu li aqui, que, gente, por favor, vocês estão falando que o marido de vocês está quebrado financeiramente? Não empresta dinheiro pro seu marido, não dá dinheiro para esse homem, não financia isso. Você não é mãe, né? Você não é mãe, quem tem que prover você é ele. Se ele pedir, não tem. Não dá, não tem como. Você está invertendo o papel. Você está se colocando acima dele. Tá bom, meu filhinho, toma aqui ó, para te socorrer. Faz isso não. Dinheiro, quem tem que dar é ele dar para você. Não é você também. Então, assim, dinheiro é a única coisa que você não pode servi-lo financeiramente. Gente, anota isso no coração de vocês. Quem tem que suprir financeiramente é ele.
Tem que dar oportunidade dele prover. Isso, né? Agora, eu sei que a gente já tá... Logo o Instagram vai boicotar a gente. Posso dar alguns avisos? Claro, rapidinho? Claro. Pessoal que segue a Flávia, mas não me segue, me siga, que eu tenho conteúdos diários a respeito disso. Na bio do meu Instagram tem o contato para você agendar a sessão individual. E presta atenção que tem uma oportunidade enorme para você. A Flávia sabe disso, ela compartilhou com muitas pessoas do grupo dela. Sábado nós teremos uma terapia em grupo. Então, assim, isso que vocês estão vendo aqui, direcionar diretamente vocês vão ter tempo para falar comigo, vocês vão ter tempo para a gente conversar. Vai começar sábado às 14 horas e vai acabar às 19. Então nós vamos ficar 5 horas em sessão. 5 horas. E eu fiz um valor que está abaixo do social. Ridículo. É assim, simbólico. Sabe? Tá R$ 69,00 a terapia em grupo. Vai lá, me chama na DM se você quer, me chama no WhatsApp que a gente coloca você lá e você participa. Vão ser 2 turmas. Tem uma turma esse sábado e eu vou fazer uma turma no outro sábado. Que eu ia perguntar, vai ter dia 10 também? Vai ter dia 10 também, porque muitas pessoas recebem no dia 5, precisa se organizar e tudo mais. Então, por favor, se você quer fazer essa terapia em grupo, entre em contato comigo, a gente ainda tem vaga, mas eu vou limitar, porque senão eu não consigo dar atenção para todo mundo. Então, me segue aqui, me chama, entra no grupo, fala comigo, faz a sua inscrição, que vai ser muito bom. Eu já fiz algumas terapias em grupo, as pessoas têm um pouco de tendência a achar que não funciona. E eu falo, a minha vida mudou, eu fui reconvertida, eu entrei para esse mundo em terapia em grupo. Então, acreditem na terapia em grupo porque funciona, porque é muito bom. Principalmente porque você vê não só o seu caso, né? É uma oportunidade também de parar de olhar para o umbigo, né? Você olha... E sabe o que elas percebem? Elas percebem que, poxa, o meu problema é igualzinho da minha colega. Exato. Esse direcionamento que você está dando serve para mim. Então, assim, às vezes você vai falar o seu caso, falar aquilo que você tem dúvida, eu vou esclarecer, e aí a gente vai passar para a próxima participante, e aí eu vou esclarecer o dela, e vai servir para você também. Então, assim, é fantástico. Então, me segue, me chama na DM. Né? Então, não precisa. Eu vi mais uma pergunta aqui sobre dinheiro, a mulher que sempre passa dificuldades. Como o marido que está fora vê a mulher com dificuldades, ele não perde. Se a mulher está passando dificuldades e o marido está fora de casa, ele tende a vê-la como vulnerabilidade, como alguém vulnerável. E essa é uma posição que é melhor do que uma posição autoritária e impositiva. Então, assim, o homem, ele ativa esse senso protetor. Então, assim, na maioria das vezes, ele vai se sensibilizar de alguma forma. Na maioria das vezes. Então, é claro que se você tiver só de conversinha fiada e não tá passando dificuldades, ele vai perceber. Sim. Então, tem que ser, de fato, alguma coisa honesta. Perfeito. Deixa eu dar uma voltada aqui, ver se tem alguma coisa. Tem o outro lado aqui, o Rômulo comentou que ele que traiu e a esposa que saiu de casa. Para ela não tem perdão, nunca estou lutando pela minha família. Tem outras pessoas aqui que também traíram e estão passando por esse processo. Tem alguma dica? Além da constância, né? A constância base. Essa deve ser a luta da sua vida. Você foi um miserável, eu fui miserável, nós fomos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos cruéis, e então a gente precisa entregar tudo que a gente tem. Ah, mas ela tá xingando. Ouve. Faz parte, né? Mas ela tá puta de raiva. Ouve. Pede perdão 50 mil vezes, 70 vezes 7, se for preciso. É a única luta possível. A Iracema perguntou, dia 10 eu não posso. Qual outro dia? Sábado agora. Depois de amanhã. Dá para fazer depois de amanhã e no dia 10. Então tem gente a perguntar
você pode fazer nos 2 dias? Pode. Se achar que precisa, pode. Se você achar necessário, faça. Vai ser o mesmo conteúdo? Não, é um monte de gente diferente. Vai ter dúvidas diferentes. Sim. Então, se você achar por bem, fique à vontade. Mas eu tenho certeza que quem comparecer vai ser transformado. Sim, é transformador. É de fato transformador. Eu já fiz uma dessa com a Cris. Então vocês devem conhecer a Cris, maravilhosa. Sensacional, uma terapeuta de mão cheia. E foi fantástico a terapia que a gente fez. A gente fez no Natal do ano passado. Porque é uma data que a gente fica sem... A mulher fica muito vulnerável, porque quer ter a família unida e às vezes vai estar sozinha. Sim. Então a gente fez para realmente dar uma força para passar por esse período. Sim. E quem está aqui que veio pelo Paulo, se não me segue ainda, me siga. Se for mulher, eu tenho um grupo de apoio que é gratuito. Né? Grande parte das mulheres que está aqui é desse grupo de apoio. Faz muita diferença, elas falam isso todo dia. Até para esses, né, que nem no final de semana fica todo mundo sofrendo, então a gente troca mensagem e uma apoia a outra, apoia para fazer a maquiagem, apoia para fazer a unha e tudo mais. Só uma coisa que eu lembrei aqui, que a Mayara falou, o que você... Muitas mulheres perguntam, meu marido tem que fazer terapia. A tua mulher em algum momento virou para você e falou, você precisa fazer terapia, procura ajuda? Não, né? Não. Eu vou te falar, quando a esposa me manda mensagem para marcar terapia pro marido, eu vou te falar, a pior coisa que tem. Sim. É a pior coisa que tem, porque o cara muitas vezes vai e não quer fazer. Exato. Não vai dar certo. E na maioria das vezes quem precisa é a esposa. Sim. Na maioria das vezes. Exato. É isso. Bom, meninas, quem tiver dúvida sobrando, deixa nos comentários quando eu tô com caixinha aberta lá também, pode seguir. E, inclusive, eu vou deixar nos meus stories também o link do grupo para você entrar na terapia de casal. Boa. Na terapia em grupo. Mas, ainda que você não consiga fazer nem no dia 3, nem no dia 10, o grupo vai permanecer como grupo de apoio. Boa. Então assim, ainda que você não vá participar das sessões de terapia em grupo, pode entrar no grupo, pode me chamar, pede para entrar no grupo, que o grupo vai permanecer. Tá? O grupo vai permanecer. Aproveitem, meninas. Até porque eu não tinha nenhum grupo de apoio, né? Então eu me sentia... mas você tem um ET. Você tem o nosso paralelo da mentoria, né? Tem, o quarta camada. Tem o Saindo da Camada 4, que o Paulo e o Fernando adotaram todas as mulheres lá, que também são mentoradas pelo Dr. Jorge, mas que precisavam de um apoio. Então, esse grupo já, sei lá quanto tempo já tem, né? Tem muito tempo. Nossa, é muito tempo. E virou uma família já, né? Todo mundo se apoia, todo mundo se gosta, criamos um carinho, um vínculo, né? É muito legal. Bom, muito bom. A live vai ficar salva? Vai estar tanto no meu feed quanto no feed da Flávia, então só procurarem por lá. Né? Obrigada, Paulo, pela tua presença. Agradeço, foi maravilhoso. Foi muito bom. Maravilhoso. Faremos mais, se precisarem. Só um último comentário para Mayara. Quem dera tivesse conhecido antes, não teria errado tanto. Mas conheceu agora, não vai errar mais. Exato. Ou vai se esforçar para não errar mais. Fica firme. O passado já foi. Se você entrar nesse espiral de ficar se condenando pelo que passou, faz isso não. É o caminho para a ansiedade. É isso aí. Dá para mudar até o último dia da vida. Quer dizer, dá para mudar na hora da morte, inclusive. É isso. Aí são Dimas que não deixam mentir. Exato. Gente, obrigado. Obrigado pelo convite. Foi muito bom, foi edificante. Então, novamente, quem não segue, me segue a Flávia. E estamos à disposição para ajudar vocês. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Valeu.